Palavra aberta. O Supremo Tribunal Federal tem 60 dias para publicar o acórdão, o resultado do julgamento da trama golpista, que terminou quinta-feira. Somente após a publicação é que as defesas dos 8 condenados podem entrar com recursos. E só depois da análise desses recursos, o STF pode decretar a prisão dos réus. Com esse julgamento, algumas perguntas surgem. A ala bolsonarista acredita que as condenações podem ser revertidas? Penas podem ser reduzidas? O processo pode ser anulado, como defendeu o ministro Luiz Fux? Foi um julgamento político ou técnico? Houve perseguição política? E mais, como fica o futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados? Lembrando que ele está inelegível, proibido de disputar eleições. A direita fica enfraquecida com a condenação de Bolsonaro? Quem o ex-presidente vai apoiar na disputa pelo Palácio do Planalto ano que vem? Ele, na prisão, perderia influência sobre seus seguidores? Para debater essas questões, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o deputado federal Domingos Sávio, que é presidente em Minas do PL, o partido de Bolsonaro. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, Rogério. E especialmente bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem também. Obrigada pela presença e estamos recebendo também o deputado federal mineiro Rogério Correia, que é do PT e foi integrante da CPI do 8 de janeiro. Obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, Kátia, Eustáquio, um prazer estar com você, deputado Domingos Sávio, e também nossos ouvintes, telespectadores da nossa querida Itatiaia. Um abraço a todos. Obrigado, deputado. Começando com o deputado Domingos Sávio. Deputado, o senhor acha que foi uma derrota contundente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados, ou o contrário? Apesar dele ter sido condenado, a direita, os seus aliados ganham mais força para tentar vencer as eleições no ano que vem, dar uma, entre aspas, satisfação ao ex-presidente Bolsonaro? Eustáquio, para mim não há dúvida da forma com que eu acompanhei todo esse processo, que é uma derrota para o Brasil, uma derrota para a democracia e para a própria justiça. O voto do ministro Fux ilustra muito bem isso. Ficou evidente que nós tivemos um julgamento político por parte dos outros 4 juízes. Situações terríveis estão acontecendo no nosso Brasil. Quando a gente vê criminosos das mais piores estirpes sendo soltos, muitos deles por aí debochando da própria justiça, a gente vê o tribunal maior desse país, a Corte Suprema desse país, condenar um homem sem absolutamente nenhuma prova de crime cometida por ele. Um homem que tanto prestou serviço a esse país, um patriota, que é natural e é próprio da democracia que muitos não gostem dele, não sejam simpáticos a ele. Aliás, ele até é o tipo do político que não mede palavras, ele, em alguns momentos, ele de fato chega a ter palavras ou atitudes que incomodam muita gente, mas não se provou nenhum crime contra ele. Então eu acho que a grande derrota nesse processo é da democracia, é da justiça. E como que eu enxergo a consequência disso, já na pergunta sua também, se isso enfraquece ou não a direita? Isso, para mim, dá força para quem quer lutar. Eu tô triste, é claro. Muitos de nós ficamos arrasados, porque por mais que era algo previsível, todo mundo dizia isso. Não havia uma pessoa que apostasse ou que aventasse a hipótese de haver um placar. Aliás, pensava-se num placar de unanimidade, né? Era todos sem exceção, nós mesmo, o próprio Bolsonaro. Eu já estou condenado, não tem escapatória, porque o Alexandre de Moraes está construindo toda uma narrativa para me condenar e para ele não precisa haver prova. E há um grupo de juízes que são literalmente, declaradamente adversários do Bolsonaro e que não estavam preocupados em fazer justiça. Tanto que o Alexandre de Moraes, na minha opinião, até com um comportamento de psicopata, né, não é de se esperar de um juiz, num julgamento sério como aquele, ao término, fazer piadinha, fazer brincadeiras, como se a vida das pessoas não valesse nada, como se 20 e tantos anos para um homem já idoso de prisão fosse algo que traz satisfação para ele. Então isso para mim é terrível, é claro que nos deixa triste, mas não derrotados. Nós vamos lutar para que a verdadeira justiça seja feita aqui, não é? Nós temos fé na justiça de Deus, mas nós temos o dever de fazer aqui, então vamos lutar por anistia, vamos lutar para que haja revisão disso, e como o ministro Fux disse, o ideal para o judiciário não se desmoralizar é que o pleno do Supremo seja instado
E nós iremos fazer isso, e o Pleno do Supremo avalie melhor e torne nulo, porque esse processo é nulo, na medida que ele está sendo conduzido numa instância que não tem competência para isso, já que deveria estar na primeira instância, não tem ninguém ali com foro especial, nem o próprio ex-presidente, porque não está sendo julgado como presidente, e mais do que isso, não houve direito de defesa. O ministro Fux foi indicado pela Dilma, não tem nenhuma ligação com o Bolsonaro. E ele fez um voto técnico maior da história do STF, mostrando com clareza, com isenção, a perseguição que está sendo feita contra o Bolsonaro e, consequentemente, contra a direita, contra o país. Deputado federal Rogério Correia, na sua abordagem inicial, a gente lembra que o PT, especificamente, teve caso que talvez a gente possa colocar em paralelo com o presidente Lula, que foi condenado em primeira instância por causa da Lava Jato. E os movimentos de esquerda questionavam muito a operação, as decisões judiciais. E neste caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, como que a esquerda recebe essa sentença? Com muita alegria. Eu não acabo em mim de tanto contentamento pela vitória da democracia. Nem a derrota do Galo ontem para o Cruzeiro foi capaz de me deixar um pouco mais triste. Eu acho que foi uma vitória da democracia muito grande. O que houve no Brasil foi um absurdo, uma tentativa de golpe clara, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi indicado por Temer. Tem nada a ver, portanto, com o PT. Quando ele foi indicado, o PT votou contra, inclusive, a indicação do próprio Alexandre de Moraes. Então, um ministro neutro, mas que defensor da democracia, soube fazer um relato pormenorizado desse processo de golpe. Muito semelhante ao que nós fizemos na CPMI do golpe. E ele pegou uma data, a mesma que a CPMI pegou, como o início desse processo golpista, em 7 de setembro de 2021. 7 de setembro de 2021, nós que estávamos em Brasília quase não dormimos. Bolsonaro chamou uma comemoração em Brasília e outra em São Paulo. E ele pretendia fazer uma ocupação em Brasília, que não foi feita porque não tiveram povo suficiente deles, dos ultrarradicais, para naquela ocasião invadir Congresso, como fizeram depois e tudo quebraram, Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Presidente da República. Como eles não tinham naquela condição de fazer isso, bem porque ele era o presidente, ele pensava em proclamar em seguida em São Paulo um estado de sítio. Como ele não conseguiu, ele decretou guerra ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes colocou isso ontem, e eu estava presente ontem na exposição no Supremo Tribunal Federal, das palavras de Bolsonaro. Aquilo soou forte, dizendo que Alexandre de Moraes era um canalha e que ele jamais, a partir daquele momento, acataria qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. A partir daí iniciou-se o processo do golpe. Dizia que as urnas eletrônicas não valiam nada, mas ele foi eleito por elas várias vezes, mas que não valia nada, que a democracia só valia se ele vencesse. Reuniu embaixadores para tentar desmoralizar a democracia brasileira. Depois aumentou o tom ainda mais. E quando perdeu as eleições, teve bomba em aeroporto de Brasília, teve plano de assassinato de presidente da República, vice-presidente, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, teve manifestações na porta dos quartéis, aqui na Raja Gabalha, vocês se lembram, pedindo o retorno da ditadura e intervenção das Forças Armadas já. Quem não se lembra disso? Ou seja, pediam a ditadura. Mais do que isso, depois fizeram quebra-quebra de ônibus em Brasília, no dia da diplomação do presidente Lula, e tentaram invadir a Polícia Federal. Posteriormente a isso, ocuparam rodovias para impedir abastecimento na cidade depois da derrota de Bolsonaro e foram acumulando cada vez atos mais radicais para poder culminar no 8 de janeiro. Isso foi descrito por Alexandre de Moraes com muitos detalhes. Foi uma manifestação muito bonita e, ao mesmo tempo, consistente do ponto de vista jurídico. A manifestação de Luiz Fux foi uma manifestação, eu diria, chata, longa e, do ponto de vista jurídico, imprestável. O ministro Dino, em poucas palavras, definiu bem. Você, a partir do bife, não sabe se aquilo é boi, porque você precisa de detalhar e juntar as coisas. O que o Fux fez foi separar, como se você não tivesse análise histórica, como os fatos não estivessem dentro de um contexto. Coisa mesmo de negacionista, nega a história, nega os fatos,
nega o contexto. Então foi uma vitória clara. Bem, você me pergunta, isso acaba com a extrema-direita no Brasil ou com as forças bolsonaristas? Não, mas o Bolsonaro já era. Esse não retorna mais, vai para a prisão, está inelegível, não se candidata mais. Agora, o debate em relação às eleições do ano que vem, nós continuamos no processo democrático. O Lula é candidato, vai ter candidato da extrema-direita. Vamos fazer um debate democrático, a democracia continua, a democracia venceu no Brasil, graças a Deus. Deputado Domingos Sávio, por que agora, nesse episódio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele e os aliados dizem que há perseguição política, principalmente do Alexandre de Moraes, contra ele? Mas na época do presidente Lula na Lava Jato, vocês da direita diziam que não, há provas contra o presidente Lula, ele tem que ir para a cadeia. E a esquerda diz o contrário. Na época do presidente Lula, era perseguição. E agora no Bolsonaro, não, tem provas, ele tem que ser condenado. Olha, é uma ótima pergunta, Eustáquio. Veja bem, com relação ao presidente Lula, não se dizia que havia provas, se apresentou provas concretas. O presidente Lula foi julgado e condenado na primeira instância. Depois não foi só o Moro, ele foi condenado na segunda instância no Tribunal Regional. Eles recorreram à terceira instância e o próprio STF negou 5 habeas corpus durante o processo, quando se alegava que o processo não estava dentro da legalidade. E o STF negou, dizendo, não, está dentro da legalidade. E o que ocorreu depois disso? O que ocorreu depois disso é com ministros ligados ao PT, fizeram uma verdadeira armação, descondenaram o Lula, que já estava condenado em várias instâncias, com provas robustas, e ao tirar um descondenado da cadeia, nós tivemos um processo eleitoral altamente questionável, sim, com o TSE não demonstrando imparcialidade. Na sequência disso, nós tivemos um recurso apresentado ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já demonstrando um comportamento, na minha opinião, de psicopata. Ele coloca uma multa de 22 milhões de reais a um partido, que é o número do partido, que é o PL, o partido que eu presido. Nunca houve na história do país, não só nenhuma multa, mas uma multa de 22 milhões, porque o partido entrou na justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, para dizer, eu quero apresentar os meus questionamentos no campo legal. Como se fosse proibido você questionar o resultado de uma eleição, conforme a própria legislação prevê. Ele disse que questionar era litigância de má-fé e apresentou a multa. O presidente Bolsonaro, diante de todo aquele cenário, percebeu o nível de perseguição que estava sobre ele. E a única coisa que existiu durante todo esse processo é que algumas pessoas sugeriram ao presidente que ele poderia decretar o que está na Constituição, porque ao contrário do que o Rogério disse, dizendo que houve uma série de fatos, houve uma narrativa do Alexandre de Moraes tentando imputar ao presidente Bolsonaro um conjunto de ações para implantar golpe. Olha para vocês verem, desde 2021, ou seja, mais de 2 anos antes da eleição praticamente, e ele era o presidente. Ele não tomou nenhuma atitude, pelo contrário, até proibir de indicar um delegado para ser chefe da Polícia Federal, o Alexandre proibiu e ele simplesmente aceitou, concordou. Ou seja, ele jogou dentro das 4 linhas o tempo todo. E mesmo recebendo sugestões de decretar estado de sítio depois das eleições passadas, ele se negou a fazer isso. Quando houve paralisação de caminhoneiros nas estradas, como o Rogério disse, ele veio a público e disse, desobstruam as estradas. Antes de viajar para os Estados Unidos, ele disse, se forem manifestar, que o façam, mas de forma pacífica. Então, concluindo, o presidente Bolsonaro não cometeu nenhum crime e está sendo condenado a 27 anos porque querem não apenas tirar ele do jogo político, matar politicamente, querem destruir a possibilidade da esquerda, da direita, enfrentar a esquerda. Mas isso não vai ocorrer. Eu disse, ao contrário do Rogério, que disse que está feliz, né, que nem o Galo perder fez ele ficar triste, nem o meu Cruzeiro ganhar me fez ficar feliz, não. Porque eu sinto que o que está em jogo não é uma partida de futebol. O que está em jogo é o futuro desse país. E o que querem é calar as pessoas conservadoras, querem é calar as pessoas de direita que não concordam com o caminho que estão traçando. De ditadura, na minha opinião, quando o Executivo e a Corte Suprema fazem um conluio como fizeram, hoje é Bolsonaro,
amanhã é qualquer um outro, e aí é ditadura implantada. Por isso nós vamos lutar pela anistia, vamos lutar para anular esse processo. Antes de voltar a palavra para o deputado Rogério Correia, ainda gostaria de ouvi-lo, deputado Domingos Sávio. O senhor já citou, né, esse tema da anistia, que tem sido muito criticado pela opinião pública, mas eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está inelegível e agora tem essa condenação de 27 anos e transitado em julgados, recursos esgotados, né? Se ele não, se não for possível reverter, pelo menos ou reduzir a pena, o ex-presidente está de fato condenado. Quais são os nomes no campo da direita para disputar a presidência da República em 2026? Kátia, primeiro sobre a anistia. Nós do PL contratamos, dentro da absoluta legalidade, uma pesquisa, e essa pesquisa que ouviu mais de 3 mil mineiros, e essa pesquisa ouviu presencialmente em 115 cidades. Uma das perguntas era qual era a opinião dos mineiros sobre a anistia. E próximo de 70% se manifestou a favor da anistia. Qual o instituto que fez a pesquisa? Instituto Multidados, que fez a pesquisa contratada pelo Partido Liberal que eu presido em Minas Gerais. Portanto, pesquisa séria mostra que a maioria da população é a favor da anistia. Ainda mais agora com essa condenação absurda, com o voto que o ministro Fux deu, mostrando que é um processo eivado de ilegalidade, eu tenho absoluta convicção que nós teremos apoio da população e vamos aprovar a anistia. Vamos lutar para isso, é o nosso dever. Agora, nós temos alternativas, é claro, e boas alternativas. Quais? Olha, nós temos alguns governadores, e eu incluo inclusive o governador de Minas, que não é do PL, mas é um homem íntegro, na minha opinião, e que merece o nosso respeito. O governador Tarcísio, que também não é do PL, mas é um grande líder, né, e que governa São Paulo, o maior estado, fazendo um governo fantástico e sério. Tem no Paraná o Ratinho, tem o Caiado em Goiás, e todos eles têm um sentimento de que o Brasil está em risco. E é esse o sentimento que eu tenho. Eu tenho 8 mandatos. Eu nunca vi o Brasil em tamanho risco de enveredar por um caminho do socialismo, e esse confronto com a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, e a opção do presidente Lula de abraçar o eixo socialista é algo preocupante. E o povo brasileiro vai ter a oportunidade de fazer essa escolha. Nós vamos lutar. Eu acho que temos bons nomes, como eu te disse, mas deve haver uma união entre eles. Porque a família Bolsonaro ficou incomodada, né, com alguns nomes que se lançaram. Aí o senhor... Olha, Kátia, só para bem objetivo, sabe, Rogério, eu não quero monopolizar, mas... A Kátia está fazendo um bom diálogo com você, eu estou assistindo, está ótimo. Deixa eu te falar uma coisa, imagine o seguinte, um filho vendo o pai a caminho da guilhotina, literalmente. Ele tem um lado emocional naquilo, ele cobra de outras lideranças uma posição mais firme, e essas lideranças também compreenderam isso e nem responderam a nenhum tipo de questionamento, cobrando uma atitude mais veemente de defesa do presidente Bolsonaro, e todos esses líderes estaduais defenderam, cada um com a prudência que o cargo que exercem de governador lhe impõe. Agora, nós sabemos que, tanto Eduardo Bolsonaro, que eu quero fazer aqui um registro, não, ao contrário do que muitos falam, não foi lá para lutar contra o Brasil, não foi lá nos Estados Unidos para lutar contra o Brasil, foi lá para lutar contra a ditadura. Foi lá para lutar para que não se imponha aqui no Brasil um regime autocrático. E isso é a posição dele. E ele está fazendo lá o que ele viu que não era possível fazer aqui. Se ele tivesse ficado aqui, ele estava preso nesse momento junto com seu pai. E ele foi lutar pelo Brasil com as armas que lhes restou. É triste isso, mas é ver que no Brasil a gente não está tendo, na estrutura legal do país, espaço para fazer uma defesa legítima. Aí ele foi buscar apoio na maior democracia do mundo. Agora, nós não significa com isso que vamos estar divididos. Eduardo, Michele, o Flávio, né, o Carlos sabem que o que está em risco é o futuro do Brasil, e nós estaremos todos unidos em torno de uma candidatura para derrotar a esquerda no ano que vem. Deputado Rogério Correia, o presidente Lula ele lidera todas as pesquisas que foram apresentadas até agora para a presidência no ano que vem. Mas a condenação de Jair Bolsonaro e a possibilidade forte dele ir para a prisão, isso tudo não pode fortalecer a direita, uma união desses governadores e ameaçar a liderança do ex-presidente, do presidente Lula? E ele perder as eleições e a direita ganhar? Porque o filme da vida real mostra que o Lula preso causou muita comoção. E no caso do Bolsonaro preso, encarcerado? Bem, Lula está livre e absolvido. Ou seja, Lula inocente. Isso foi provado para o Brasil e o Lula disse: eu não troco nada desse mundo
pela prova da minha inocência. E assim o Lula amargou uma injustiça nas cadeias. Nós tivemos lá uma luta popular imensa para Lula livre e finalmente conseguimos reverter esse processo. Lula foi absolvido de tudo que lhe foi imputado por Sérgio Moro, que é um senador de direita, aliás, de extrema direita, aliado do PL, junto com Delanhol, que era o outro detrator de Lula, e este também deputado federal, agora cassado, também do PL. Ou seja, era a extrema-direita que colocou Lula na cadeia. Isso ficou claro, o Supremo Tribunal Federal posteriormente aí julgou e Lula é inocente, não existe crime contra Lula. Por isso ele foi reeleito presidente, porque ele provou inocência. Bolsonaro não vai provar inocência, porque ele é culpado, vai estar na cadeia. É bom arrumarem outro candidato, Bolsonaro já era. O PL tem que compreender isso. Mas e uma união dos governadores da direita, filhos de Bolsonaro? Isso que eu estou dizendo. Bolsonaro já era. Pode escrever isso aí. Escreve aí, Bolsonaro já era. Esse não volta mais. A direita agora, em vez de ficar choramingando a derrota e chamando o ministro Alexandre Moraes de psicopata, aliás, parênteses, psicopata é quem em plena pandemia fala cough, 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 ai, estão morrendo, estão tossindo, olha aí a Covid. Psicopata é quem diz, eu não sou coveiro. Lembram disso? Psicopata é quem, ao invés de cuidar de 700 mil pessoas que morreram, ficaram comemorando a morte das pessoas, ou debochando da morte das pessoas, que foi o que fez Jair Bolsonaro. Este sim, psicopata. Depois tentou dar um golpe no Brasil, isso está completamente provado. Isso não vai ser revisto, não vai ter anistia. Pode escrever isso também, não vai ter anistia. Artigo 5º da Constituição Federal. É cláusula pétrea. Quem tentou abolir o Estado Democrático de Direito não pode ter anistia, nem por emenda constitucional. Isso só poderia haver se houvesse outra constituinte. Agora, a extrema-direita, ela sempre se alimenta de golpismo. Então, primeiro era o golpe da intervenção militar, não conseguiram. Os militares não caíram na intervenção militar que a direita pedia aí na porta dos quartéis. E por isso o golpe não deu certo. Agora é a intervenção norte-americana. Está lá o Eduardo Bolsonaro pedindo que o Trump intervenha no Brasil, que faça intervenção, inclusive armada. Isso foi Eduardo Bolsonaro que falou ontem, pessoal, pedindo forças armadas dos Estados Unidos no Brasil. Então agora é a intervenção do Trump. Depois vai ser a intervenção do ET. Então, para não cair nesse mundo irreal, é melhor a direita tentar achar um candidato. E qualquer que seja, é bem-vindo na disputa com o presidente Lula, porque o presidente Lula vai ganhar as eleições porque tem feito um excelente governo. O PIB brasileiro está crescendo, a economia vai bem, há muito tempo não crescia dessa forma. O emprego no Brasil nunca foi tão alto, nós estamos com praticamente o nível de desemprego zerado no Brasil. Nós temos um país que o salário mínimo aumenta todo ano, que a renda do trabalhador aumentou, que as políticas sociais estão aí, o Brasil saiu de novo do mapa da fome que Bolsonaro voltou com ela. O Brasil ressurge. E é esse Brasil que o povo está vendo, e não o mundo irreal dos bolsonaristas, que simplesmente só pensam em anistia para Bolsonaro. E nós governamos o Brasil. E para terminar, eu peço o apoio de todos os deputados, inclusive do Domingos Sávio, para que a gente possa votar o mais rápido possível a isenção do imposto de renda até R$5.000 para todo o povo brasileiro e a diminuição da faixa de imposto de renda até 7.500, que foi um compromisso de campanha que Bolsonaro fez e nunca cumpriu e que o Lula agora mandou para o Congresso Nacional e nós vamos cumprir. Deputado Rogério Correia, até para poder dar uma equilibrada aqui nos espaços concedidos, eu ainda gostaria de perguntar para o senhor sobre um outro debate que a nossa apuração em Brasília está acompanhando, que seria uma nova Assembleia Nacional Constituinte. A esquerda vê esse tema com preocupação? Não vemos com preocupação, só que não achamos necessária. A Constituição brasileira de 88 é uma Constituição democrática, é uma Constituição que, quando são necessárias, são feitas emendas nela, e possibilidade, nós não colocamos como uma bandeira nossa Constituição, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Foi feito em 88. Mas o ambiente no Congresso Nacional hoje, talvez mais conservador, isso não incomoda, assim, não incomoda os movimentos? Não, isso é da eleição. Nós vamos ter novas eleições e vamos lutar para que, além do presidente Lula ser reeleito, a gente possa ter uma Câmara de Deputados e Senadores majoritariamente de esquerda, mas faz parte do processo eleitoral. Nós não julgamos que há necessidade de ter uma nova Constituinte.
Acho que o Brasil precisa agora de outros projetos. Eu falei do imposto de renda, diminuição da jornada dos trabalhadores, ampliação do poder do SUS, da escola pública. São as bandeiras do Partido dos Trabalhadores que nós vamos continuar com elas. Deputado Domingos Sávio, para a gente encerrar em relação a essa possibilidade de uma nova Constituição, inclusive com alguns pontos, entre eles a redução dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Vocês da direita são a favor de que isso seja levado ao Congresso Nacional? Eustáquio, o que nós estamos precisando mais nesse Brasil é de que a Constituição seja respeitada pelo STF. O que nós vimos, inclusive o Dino, no seu voto ou nos comentários que fez nesta semana na votação, já antecipar dizendo que não cabe anistia ou que o STF derrubaria uma anistia, mostra a ditadura que está instalada. Eu vou citar o artigo e o inciso. Artigo 48 da Constituição, quem estiver nos ouvindo, quiser entrar aí no Google, vai ver, artigo 48, inciso 8º. O artigo 48 trata das competências do Congresso Nacional. O 49 também, mas no 48, inciso 8º, ele diz claramente promover anistia, claramente. E não coloca uma restrição, é anistia para esse ou para aquele, é promover anistia. E, aliás, já ocorreu isso. E esse artigo veio da Constituição anterior, foi preservado, quando em 79, exatamente a turma da esquerda foi anistiada por uma lei votada no Congresso Nacional, naquela época sancionada pelo então presidente João Figueiredo. Eu estava nas ruas como estudante da UFMG, lutando por anistia. Eu não mudei as minhas convicções de que nós, para vivermos numa democracia, não podemos ter preso político, prender as pessoas porque elas têm uma opinião diferente da sua. Então, o que nós estamos vendo é uma covardia. E não é só o Bolsonaro, aí é preciso frisar isso. O Alexandre de Moraes, por isso que eu disse que é um psicopata, na minha opinião, ele, para chegar, para construir a sua narrativa, ele foi prendendo inocentes. Eu visitei lá em Divinópolis, Rogério, um senhor aposentado com quase 70 anos, ferroviário, com nenhum antecedente criminal. Ele criou seus filhos sozinho porque ficou viúvo muito jovem. Ministro da Eucaristia, foi a Brasília. E ele confessou na audiência de custódia que ele foi protestar, mas ele não quebrou nenhum vidro, ele não destruiu nada. E porque ele disse na audiência de custódia que ele foi protestar em Brasília, como cidadão, ele já está preso há mais de 2 anos com 14 anos de cadeia, sem ter cometido nenhum crime. Não é só a Débora do batom, não. São centenas que estão lá. Então a anistia é necessária. Você pega o caso do Lula, que o Rogério falou ali, foi inocentado. Não foi inocentado. Não houve outro julgamento. Anularam, dizendo que não era o juiz competente. Ao anular, o descondenado virou presidente com a conivência de um Tribunal Superior Eleitoral que, na minha opinião, não foi imparcial. E hoje a gente vive uma ditadura do judiciário. Então, respondendo objetivamente, antes de falar em uma nova Constituinte, nós precisamos de criar mecanismos para que o STF respeite a Constituição. Eu tenho uma proposta de emenda constitucional que resgata o equilíbrio entre os poderes. Na democracia, freios e contrapesos, ou seja, nenhum poder pode ser ilimitado. Hoje o STF tem poder ilimitado. Eu apresento uma proposta de que quando a decisão é inconstitucional, tem um voto divergente, como o do ministro Fux, o Congresso, por maioria constitucional, não por maioria simples como é a anistia. A anistia não é maioria constitucional. É maioria absoluta, melhor dizendo, 257 votos na Câmara. Maioria constitucional, você revoga a decisão ilegal do STF. Porque o STF não pode continuar, gente, achando que ele manda no Brasil. O Alexandre de Moraes hoje é um ditador que não teve um voto. E ele manda no Brasil. Ele agora, e aí, Rogério, estejam atentos a isso para o futuro, ele sai como herói. Ele sai como herói para você. Mas amanhã ele vai estar convencido que ele pode fazer o que ele quiser, que não há limite, nem tem que respeitar a lei. Esse é o perigo de uma ditadura que nós estamos correndo. Deputado Rogério Corrêa, rapidamente. Rapidamente, não. O Lula foi eleito novamente pelo voto do povo. Não tem ditadura nenhuma. Votou e ganhou as eleições, embora Bolsonaro dissesse que as eleições não valiam. Só valia para deputado, mas não valia para o Lula. Isso é tentativa de golpe, não passou a faixa para ele. Outra coisa, sabe, é cláusula pétrea. Artigo 5º é cláusula pétrea. Dentre as cláusulas pétreas da Constituição, Vossa Excelência conhece bem isso, está que
aquele que tentar abolir o Estado Democrático de Direito, tentar um golpe, não é passível de anistia. Está lá escrito no artigo 5º. Essa cláusula pétrea não pode ser alterada sequer por emenda constitucional. E essa é cláusula pétrea. Então não adianta fazer agitação de anistia contra o Supremo. É apenas uma bandeira que vocês têm para tentar botar os radicais na rua, para tentar dar golpe. E não vai ter golpe no Brasil. Acabou. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta de hoje. Recebemos aqui nos nossos estúdios o deputado federal Domingos Sávio, que é presidente em Minas do PL, o Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado Domingos, obrigado pela presença, um grande abraço. Obrigado, Eustáquio. Obrigado, Kátia. Rogério, divergimos nas ideias, mas nos respeitamos no dia a dia, isso é fundamental. E obrigado a todos que nos acompanharam. Eu continuo triste com o que está acontecendo, mas não derrotado. Vamos continuar lutando pelo aquilo que nós acreditamos e pela liberdade do Bolsonaro e dos outros presos políticos. Obrigada também, deputado federal Rogério Correia, do PT, partido do presidente Lula, e foi integrante da CPI do 8 de janeiro. Até breve. Obrigado, Kátia. Obrigado, Eustáquio. Um prazer debater com o Domingos Sávio, sempre do ponto de vista das ideias. E a gente espera agora que a democracia vença novamente, já venceu, e Bolsonaro possa cumprir a pena democraticamente como foi colocado. Se ele achar que é inocente, tente provar. O Lula conseguiu provar. Bolsonaro eu duvido. E lembrando que você pode acompanhar o Palavra Aberta também pelas nossas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.